pessoal, bora para o último capítulo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo? No vídeo passado, fizemos a leitura sobre os povos históricos de antes e depois de Cristo, começando pelos samaritanos, passando pelos nazarenos, publicanos, peageiros, fariseus, escribas, saduceus, essênios e terapeutas. E também falamos um pouco sobre as sinagogas, onde os judeus se reuniam aos sábados para realizarem as suas preces públicas. Essa pincelada histórica dos povos colabora na compreensão de algumas passagens dos evangelhos. Hoje, nossa leitura é do 4º capítulo, intitulado Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. É um texto um pouco longo, então fique confortável. Ao finalizarmos a leitura, se puderem, que tal curtir, comentar e compartilhar as palavras lidas? Vamos lá? Capítulo 4 Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Supondo-se que Jesus conheceu a seita dos essênios, seria errado concluir-se que foi dela que ele tirou a sua doutrina, e que se tivesse vivido em outro meio teria professado outros princípios. As grandes ideias nunca aparecem subitamente. Aquelas que têm por base a verdade sempre apresentam precursores que lhes preparam parcialmente o caminho. Depois, quando os tempos são chegados, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar esses elementos esparsos, e com eles formar uma base. Desta maneira, não chegando bruscamente, ela encontra ao aparecer espíritos inteiramente dispostos a aceitá-la. Assim ocorreu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus, e dos essênios, e da qual Sócrates e Platão foram os principais precursores. Sócrates, da mesma forma que o Cristo, nada escreveu ou pelo menos não deixou nenhum escrito. Como Cristo, teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças existentes e posto a virtude real acima da hipocrisia e da aparência das formas. Em uma palavra, por haver combatido os preconceitos religiosos. Como Jesus, foi acusado pelos fariseus de corromper o povo com os seus ensinamentos. Sócrates também foi acusado pelos fariseus do seu tempo, porque eles existiram em todas as partes, de corromper a juventude ao proclamar o dogma da unidade de Deus, a imortalidade da alma e a vida futura. Assim como nós conhecemos a doutrina de Jesus somente pelos escritos de seus discípulos, conhecemos a de Sócrates pelos escritos de seu discípulo Platão. Cremos que será útil resumir aqui os pontos mais importantes da doutrina socrática, para demonstrar a sua concordância com os princípios do cristianismo. Àqueles que olharem este paralelo como uma profanação e considerarem que não pode haver semelhança entre a doutrina de um pagão e a de Cristo, responderemos que a doutrina de Sócrates não era pagã, porquanto ela possuía como objetivo combater o paganismo, que a doutrina de Jesus, mais completa e mais depurada que a de Sócrates, nada tem a perder com a comparação, que a grandeza de missão divina do Cristo não poderia ser diminuída e que a história não pode ser sufocada. O homem chegou a um ponto em que a luz sai por si mesma de debaixo do alquer e ele está pronto para olhá-la de frente, tanto pior para aqueles que não ousarem abrir os olhos. É chegado o tempo de encarar as coisas amplamente, do alto, e não sob o ponto de vista mesquinho e estreito dos interesses de seitas e de castas. Por outro lado, estas citações provarão que se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã, encontra-se igualmente na sua doutrina os princípios fundamentais do espiritismo. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão. 1. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ela existia unida aos tipos primordiais, às ideias da verdade, do bem e do belo. Encarnando, separou-se deles e, lembrando-se do seu passado, ela fica mais ou menos atormentada pelo desejo de a ele voltar. Não se pode explicar mais claramente a diferença e a independência entre o princípio inteligente, ou seja, a alma, e o princípio material, isto é, o corpo. Além disso, é a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela conserva de um outro mundo ao qual ela aspira, da sua sobrevivência ao corpo, da sua saída do mundo espiritual para encarnar e da sua volta a esse mesmo mundo após a morte. É, enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. 2. A alma se extravia e se perturba quando se serve do corpo para estudar qualquer assunto. Tem vertigens como se estivesse ébria, porque ela se liga a coisas que são,
por sua natureza, sujeitas a mudanças, ao passo que, quando contempla sua própria essência, ela se volta para o que é puro, eterno, imortal. E sendo da mesma natureza, aí permanece ligada tanto tempo quanto possa. Então findam as suas perturbações, porque ela está unida ao que é imutável, e a esse estado de alma é o que se chama sabedoria. Assim, ilude-se o homem que considera as coisas por baixo, terra a terra, sob o ponto de vista material. Para apreciá-las com precisão é preciso vê-las do alto, isto é, do ponto de vista espiritual. Portanto, o verdadeiro sábio deve, de algum modo, isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. É isso que o Espiritismo ensina. 3. Enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se encontrar mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. De fato, o corpo nos oferece 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele. Além disso, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices. De maneira que, com ele, é impossível sermos sábios, ao menos por um instante. Porém, se é impossível conhecer alguma coisa com pureza, enquanto a alma está unida ao corpo, de duas coisas temos que concluir por uma. Ou não se conhecerá jamais a verdade, ou ela só será conhecida após a morte. Libertos da loucura do corpo, então conversaremos. É lógico que se espere com homens igualmente livres, e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Eis porque os verdadeiros filósofos se preparam para a morte, e a morte não lhes parece, de maneira alguma, temível. Aqui temos o princípio das faculdades da alma, obscurecidas por terem como intermediários os órgãos corporais e o da expansão dessas faculdades após a morte. Trata-se, porém, das almas de elite já depuradas. Não ocorre o mesmo com as almas impuras. 4. A alma impura nesse estado está entorpecida e é arrastada novamente para o mundo visível pelo horror do que é invisível e imaterial. Então ela perambula, segundo dizem, ao redor dos monumentos e dos túmulos, perto dos quais se tem visto, às vezes, fantasmas tenebrosos como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estarem inteiramente puras e que ainda conservam alguma coisa na forma material, o que faz com que os olhos humanos possam percebê-las. Não são as almas dos bons, mas a dos maus que são forçadas a vagar nesses lugares, onde carregam as penas de sua vida passada e onde continuam a vagar até que os desejos inerentes à forma material que os atraem as devolvam a um outro corpo, e então elas retomam, sem dúvida, os mesmos costumes que durante sua vida anterior eram motivo de suas predileções. Não é somente o princípio da reencarnação que aqui está claramente expresso. O estado das almas que ainda estão sob o domínio da matéria também é descrito tal como o Espiritismo demonstra nas evocações. E há mais. Ali se diz que a reencarnação em um corpo material é uma consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas estão livres dela. O Espiritismo não diz outra coisa. Ele somente acrescenta que a alma que tomou boas resoluções na erraticidade e que adquiriu conhecimentos traz ao nascer menos defeitos, mais virtudes e mais ideias intuitivas do que as que possuía em sua existência anterior, e que assim cada existência marca um progresso intelectual e moral para ela. 5. Após nossa morte, o gênio, demônio, que nos havia sido designado durante a vida, nos leva a um lugar onde se reúnem todos aqueles que devem ser conduzidos ao Hades, para ali serem julgados. As almas, após terem permanecido no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a essa vida por numerosos e longos períodos. Esta é a doutrina dos anjos guardiões ou espíritos protetores e das reencarnações sucessivas após intervalos mais ou menos longos na erraticidade. 6. Os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra. São o elo que une o grande todo a si mesmo. A divindade não entra nunca em comunicação direta com o homem. É por intermédio dos demônios que os deuses se relacionam e conversam com ele, seja durante a vigília, seja durante o sono. A palavra daimon, da qual se originou o demônio, não era levada em mau sentido na antiguidade como é nos tempos modernos. O termo não designava de forma alguma seres malfazejos,
mas os seres em geral, entre os quais se distinguiam os espíritos superiores chamados deuses, e os espíritos menos elevados ou demônios propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo também diz que os espíritos povoam o espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros, encarregados de transmitir suas vontades, que os espíritos se comunicam com eles durante o estado de vigília e durante o sono. Se substituirmos a palavra demônio pela palavra espírito, teremos a doutrina espírita. Se a substituirmos pela palavra anjo, teremos a doutrina cristã. 7. A preocupação constante do filósofo, tal como Sócrates e Platão a compreendiam, é a de tomar o maior cuidado com a alma e menos com esta vida que não representa mais que um instante perante a eternidade. Se a alma é imortal, não é sábio viver tendo em vista a eternidade? O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. 8. Se a alma é imaterial, ela deve passar após esta vida para um mundo igualmente invisível e imaterial, da mesma forma que o corpo, ao se decompor, retorna à matéria. Somente importa distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se alimenta como Deus da ciência de pensamentos, da alma mais ou menos manchada de impurezas materiais que a impedem de se elevar ao divino e a retém nos lugares da sua estada terrestre. Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Eles insistem na diferença de situação que resulta para ela da sua maior ou menor pureza. O que eles dizem por intuição, o Espiritismo prova pelos numerosos exemplos que apresenta aos nossos olhos. 9. Se a morte fosse a dissolução integral do homem, isso seria uma grande vantagem para os maus. Após a morte, eles se livrariam ao mesmo tempo de seu corpo, de sua alma e de seus vícios. Aquele que adornou sua alma não com enfeites estranhos, mas com aqueles que lhe são próprios, somente poderá aguardar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. Em outras palavras, isto equivale a dizer que o materialismo que proclama o nada após a morte seria a anulação de toda a responsabilidade moral posterior e, por consequência, o incentivo ao mal, que as pessoas más têm tudo a ganhar com o nada, que somente aquele que se livrou de seus vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar tranquilamente o despertar na outra vida. O Espiritismo nos mostra, pelos exemplos que diariamente põe diante de nós, quanto é penoso para os maus a passagem de uma vida para outra, a entrada na vida futura. 10. O corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que se tomou com ele ou dos acidentes que sofreu. O mesmo ocorre com a alma. Quando ela se liberta do corpo, traz traços evidentes do seu caráter, das suas afeições e as impressões que cada um dos atos da sua vida lhe deixou. Assim, o maior mal que pode acontecer a um homem é ir para o outro mundo com a alma carregada de crimes. Tu vês, Cállicles, que nem tu, nem Polos, nem Gorgias saberiam provar que se deve levar uma outra vida que nos será útil quando formos para lá. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale receber que cometer uma injustiça, e que, acima de todas as coisas, devemos nos dedicar não a parecer, mas a ser um homem de bem. Aqui encontramos este outro ponto capital, confirmado atualmente pela experiência, o de que a alma não depurada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que ela possuía na terra. Esta máxima, mais vale receber que cometer uma injustiça, não é totalmente cristã? É o mesmo pensamento que Jesus exprime nessas palavras: se alguém te bater em uma face, oferece-lhe também a outra. 11. De duas coisas uma. Ou a morte é uma destruição absoluta, ou é a passagem da alma para outro lugar. Se tudo deve se extinguir, a morte será como uma dessas raras noites que nós passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas se a morte é somente uma mudança de morada, a passagem para um lugar onde os mortos devem se reunir, que felicidade é para nós ali reencontrarmos os nossos conhecidos. Meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa morada e de distinguir, como aqui, aqueles que são sábios daqueles que acreditam ser, mas não o são. Mas é chegado o tempo de nos separarmos, eu para morrer, vocês para viverem. Segundo Sócrates,
Os homens que viveram na Terra se reencontram após a morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra que as relações que entre eles se estabeleceram continuam de tal forma que a morte não é uma interrupção, nem uma cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Se Sócrates e Platão tivessem conhecido os ensinamentos que Cristo daria 500 anos mais tarde, e aqueles que os espíritos agora nos dão, não teriam falado de maneira diferente. Nisso não há nada que possa surpreender, se considerarmos que as grandes verdades são eternas, e que os espíritos adiantados tiveram conhecimento delas antes de virem encarnar na Terra, para onde as trouxeram, que Sócrates, Platão e os grandes filósofos de seu tempo mais tarde puderam fazer parte do número daqueles que secundaram Cristo na sua divina missão e que eles foram escolhidos precisamente porque já compreendiam, mais que os outros, seus sublimes ensinamentos, e que eles podem, enfim, fazer parte atualmente do grupo de espíritos encarregados de vir ensinar as mesmas verdades aos homens. 12. Jamais se deve retribuir injustiça com injustiça, nem fazer o mal a ninguém, qualquer que seja o mal que nos tenham feito. Poucas pessoas, entretanto, admitem esse princípio, e as que não concordam com ele só podem desprezar-se umas às outras. Não é esse o princípio da caridade que nos ensina a não retribuir o mal com o mal e a perdoar os nossos inimigos? 13. É pelos frutos que se reconhece a árvore. É preciso qualificar cada ação de acordo com os seus efeitos, chamá-la de má quando suas consequências forem más, e de boa quando dessa ação nascer o bem. Esta máxima, é pelos frutos que se reconhece a árvore, encontra-se repetida textualmente várias vezes no Evangelho. 14. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a si, nem ao que é seu, mas há uma coisa que lhe é mais estranha ainda do que aquilo que lhe pertence. 15. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos à divindade do que uma alma virtuosa que se esforça para assemelhar-se a ela. Seria algo muito grave se os deuses dessem mais atenção às nossas oferendas do que à nossa alma. Se assim fosse, os maiores culpados poderiam tornar os deuses favoráveis a eles. Mas não, porquanto só são verdadeiramente sábios e justos aqueles que, por suas palavras e por seus atos, se absolvam do que devem aos deuses e aos homens. 16. Chamo de homem vicioso esse amante vulgar que ama o corpo mais do que a alma. O amor está por toda parte na natureza e nos convida a exercer a nossa inteligência. Nós o encontramos até no movimento dos astros. É o amor que adorna a natureza com seus ricos tapetes verdes. Ele se enfeita e fixa sua morada lá onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. O amor que deve unir os homens por um laço fraterno é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal, como a lei da natureza. Quando Sócrates disse que o amor não é um deus nem um mortal, mas um grande demônio, isto é, um grande espírito presidindo ao amor universal, essas palavras lhe foram atribuídas como crime. 17. Não se pode ensinar a virtude, ela vem por um dom de Deus para aqueles que a possuem. Isso é quase a doutrina cristã sobre a ajuda divina. Mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor, então pode-se perguntar por que não foi concedida a todas as pessoas. Por um outro lado, se ela é um dom, não traz nenhum mérito para aquele que a possui. O Espiritismo é mais claro. Ele diz que aquele que possui a virtude consegue adquiri-la por seus esforços nas sucessivas existências, livrando-se pouco a pouco das suas imperfeições. A ajuda divina é a força com que Deus favorece toda criatura de boa vontade para se livrar do mal e para fazer o bem. 18. Existe uma disposição natural em cada um de nós para percebermos muito mais os defeitos dos outros do que os nossos. O Evangelho diz: vês o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu. 19. Se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam o corpo sem a alma, e porque o todo
não estando em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. O Espiritismo explica as relações que existem entre a alma e o corpo, e prova que existe a reação incessante de um sobre o outro. Ele abre, assim, um novo caminho para a ciência, mostrando-lhe a verdadeira causa de certas afecções, e dando-lhe os meios de combatê-las. Quando a ciência se der conta da ação do elemento espiritual no organismo, ela fracassará muito menos. 20. Todos os homens a partir da infância fazem mais o mal do que o bem. Essas palavras de Sócrates se referem à importante questão da predominância do mal sobre a Terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação da Terra, onde habita apenas uma pequena fração da humanidade. Só o Espiritismo dá a esse assunto uma solução, que está desenvolvida mais adiante nos capítulos 2, 3 e 5. 21. A sabedoria está em não acreditares que sabes o que não sabes. Isto se destina às pessoas que criticam as coisas que muitas vezes desconhecem inteiramente. Platão completa esse pensamento de Sócrates dizendo: tentemos inicialmente, se possível, torná-los mais honestos nas palavras. Se não conseguirmos, não preocupemos mais com eles e busquemos apenas a verdade. Tratemos de nos instruir, mas não nos aborreçamos. É assim que devem agir os espíritas com relação aos seus contraditores de boa ou má fé. Se Platão vivesse nos dias de hoje, encontraria as coisas parecidas com as de seu tempo e poderia usar a mesma linguagem. Sócrates também acharia pessoas que zombariam de sua crença nos espíritos e o chamariam de louco, assim como ao seu discípulo Platão. Foi por haver professado esses princípios que Sócrates foi inicialmente ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta, um veneno. Tanto isto é certo que as novas grandes verdades, ao levantarem contra si os interesses e os preconceitos que elas contrariam, não podem ser estabelecidas sem lutas e sem fazer mártires. Bem, por enquanto é isso. Finalizamos a introdução do livro e no próximo vídeo daremos início às leituras dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes, é importante destacar que depois de nos apresentar os povos históricos e os objetivos desta obra, fomos conduzidos ao pensamento moral da doutrina espírita, relembrando dizeres de Sócrates e Platão aqui postos como espíritos adiantados conhecedores de uma verdade eterna, que precedeu Jesus e os quais foram encarregados de ensinar as mesmas verdades aos homens. É curioso comparar essas verdades ao que os espíritos sábios e iluminados têm a nos dizer nas próximas leituras. O que quero deixar explicitado ainda é o fato de como a história se repete em alguns comparativos do que já se foi lido. Por exemplo, quando um espírito adiantado em forma de corpo material traz um novo entendimento da verdade divina, há sempre os que duvidam e os matam, seja de modo físico, como Jesus na cruz e Sócrates envenenado, seja em caráter reputacional, como a imputação de um falso rei e de um louco, respectivamente. É de se pensar que, caso isso aconteça ainda nos tempos de hoje, a humanidade pouco tem aprendido em tanto tempo depois da vinda de Cristo. Por este motivo, é importante buscar conhecimento como meio de evoluir, seja como pessoa, seja como espírito. Outro ponto é que a verdade eterna repetida em milênios parece ser a única verdade absoluta e concreta que existe. Mas o que vocês pensam a respeito? Eu gostaria de saber. E se gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Até a próxima, Transcendentes!